Bora, Fel, para as últimas informações do Coringão, que enfrenta amanhã o Internacional fora de casa com alguns desfalques. Porém, tem novidade aí com ali, lançamento direto lá do CT Joaquim Grava. Já deixa o seu like, o palpite nos comentários aí pro jogo de amanhã. Mano, eu tô confiante de uma vitória, a gente vai sair dessa. Se inscreve no canal, todas mais enrolações, bora pro Nacional vídeo. E o Corinthians vai se reencontrar com a família Dias, né, que deu um título aí pro Corinthians, ajudou o Corinthians a conquistar um título depois de 6 anos. Então esse reencontro irá acontecer na noite desta quarta-feira com muitos desfalques pro lado do Corinthians. 5 desfalques, tá? A começar pelo Memphis, que seria um edema na coxa, mas um edema que dura mais de 20 dias, então a gente espera o treino de hoje para saber se ele vai começar essa transição para o campo treinando com os outros atletas, porque até então fazia um trabalho individual. Ele até postou nas redes sociais, né, um vídeo dele correndo ali, mas é um vídeo mais antigo, então ele aos poucos está retornando. Deve ser desfalque contra o Internacional. O Garro ainda não retornou, né, ele teve um estiramento na panturrilha, então ele ainda não está apto para jogar. O Carrilho vem se recuperando aí de uma lesão ligamentar. O Charles também com dores no joelho não irá jogar. E o André Ramalho, né, que foi um susto aí pro torcedor, acabou se lesionando, tendo uma lesão, né, um problema muscular aqui, treinando no CT Joaquim Grava. De acordo com o Corinthians, foi com a equipe particular dele, né, ele costuma fazer esse complemento depois do treino. Ele também está fora, então são 5 desfalques importantes para essa partida. Faltou o quinto, né, Yuri Alberto, esse é por suspensão, ele tomou o 3º amarelo na comemoração do gol no jogo contra o Flamengo, então ele também não vai a campo. O técnico Dorival Júnior tem somente o dia de hoje para treinar a equipe para a partida desta quarta-feira, porque ontem, né, os jogadores que estiveram em campo contra o Flamengo fizeram um trabalho de recuperação, né, o famoso regenerativo. Então hoje ele faz o último treino, depois eles viajam, né, para Porto Alegre para enfrentar o Internacional, para esse reencontro aí, né, com a família Dias. A gente olha para o Corinthians na tabela, não é uma situação desesperadora, mas está longe de ser uma situação confortável. 13º colocado, 29 pontos. E se você olhar para os adversários que estão abaixo do Corinthians, somente o Vitória tem o mesmo número de jogos. Os outros adversários têm 1 ou 2 jogos a menos. Então o Corinthians precisa ficar atento. Vem de derrota para o Sport, vem de derrota para o Flamengo, tem essa partida contra o Internacional e antes da parada para a data FIFA tem o Mirassol na Neoquímica Arena. Mas olhando para o jogo desta quarta-feira, entra sim pressionado. A fiel torcida fez muitas vaias ali após o apito final contra o Flamengo, por conta daquela partida, por conta de mais uma derrota. A gente teve na semana passada a Gaviões entrando aqui, conversando, cobrando os jogadores. Então é um clima bem longe assim de ser amistoso. Um jogo importantíssimo, 3 pontos que vão valer muito para o Corinthians, para afastar todo o mal que vem cercando aqui o CT Joaquim Grava, Bruno. Expliquem, por favor, tecnicamente, o que é executar bem a cavadinha. No alto, né? Mas se ele bate mais no alto, forte, ele faz o gol? Faz o gol, o goleiro tava no chão, ia fazer o gol. Certeza. O goleiro não é que a gente vê, porque quem tem costume de bater, a gente já vê algumas entrevistas, né, de quem bate cavadinha. Eu nunca bati, não posso falar ali na prática qual é a decisão que tem que ser tomada. Mas tem alguns jogadores que falam que olham a queda do goleiro, depois só cavam a bola, né, tiram a bola do chão. Muito sangue frio, né? Já com a posição do goleiro definida. E o Djalma mesmo fala sobre isso, que ele fala que ele já ia com essa decisão tomada, né, independente da movimentação do goleiro, ele já sabia que ia dar cavadinha. Eu acho que a questão do Yuri, ela fica muito pelo entender o ambiente, o contexto como um todo, sabe? Assim, a maneira como o torcedor do Corinthians olha pro jogo, o adversário que você tá enfrentando, o tempo que o Yuri tava sem fazer gols, a qualidade do goleiro adversário. Então, sabe, assim, é um descolamento da realidade, a gente fala um pouco assim, se você entender e olhar de fora o contexto geral da cobrança, assim, o momento que ele escolheu, a importância para o Corinthians abrir o resultado logo cedo, né, com menos de 15 minutos. Então é isso, assim, a gente não vai ficar, eu particularmente, né, vou ficar batendo aqui, porque o gol que ele faz e as lágrimas que ele, né, enfim, que ele chora após o gol que ele fez, tem uma descarga ali, ele sabe muito bem que tomou a decisão errada, mas é isso, assim, ele pode ser cobrado, porque é uma decisão errada dentro de um ambiente, de um contexto geral. O que você tá sacudindo a cabeça? Lágrimas, eu não tô engolindo essas lágrimas desses jogadores de hoje em dia. Eu não consigo
Não sei Mas eu acho que tem chora. verdade, Fabula. Acho que tem verdade. Não ali. sei tem, por que tem chora. uma descarga ali. Tudo bem, mas por que chorou? Chorou de emoção que fez o gol ou chorou de tristeza que perdeu o pênalti? Acho que de alívio. Eu acho que é de alívio. É isso, assim. Alívio. É uma chance, né? Não, e em cima disso que a gente estava até comentando um pouco antes do programa, a cavadinha, ela vem com uma série de coisas junto, né? Vem com a irresponsabilidade, a gente vê com o cara que não se liga o que está acontecendo durante a semana, da grandeza do jogo, da vaidade, do querer aparecer. E tudo isso foge do que o Yuri é. Então, por isso que a gente fica mais assustado, né? Porque isso não é nem um pouco do que o Yuri é. O comprometimento que ele tem, a liderança que ele tem dentro desse elenco, ele sabe o que representa um jogo nesse momento, sendo que na sexta-feira já receberam a visita do torcedor. O jejum de gols. Então, por isso que assusta ainda mais essa decisão. Não só a decisão equivocada, como a execução também, que foi muito ruim, né? Foi a visita de várias organizadas na sexta-feira, não foi só a Gaviões da Fiel, não. O que aconteceu? Um tilt, na tua opinião? Eu cheguei a falar com o próprio Yuri depois do jogo, né? Óbvio que ele tá envergonhado, ele tá com... Você abriu, que hora você falou com o Yuri? Decepcionado. Eu já iria mandar uma mensagem, mas é sempre ruim mandar mensagem você depois do jogo. Segunda-feira. Ainda mais, depois que o cara sabe disso, né? Que tá todo mundo batendo, ainda mais uma decisão justamente, tá apanhando justamente ele, e ele sabe disso, e ele, cara, sabe que foi uma decisão equivocada, ele disse que treinou esse tipo de cobrança, mas realmente a execução foi muito ruim, né? E é uma responsabilidade que você acaba assumindo desnecessária, assim, sabe? Mas ele sabe, tá decepcionado, sabe do erro, né? Já assumiu isso depois do jogo, ele já postou, né, um esclarecimento sobre o assunto, e agora é tentar dar a volta por cima como ele já deu outras vezes, né? O torcedor mostrou um apoio durante os 90 minutos que foi bem legal, quanto a esse, que eu acho que qualquer outro lugar ele teria sido cobrado ali já no momento, não conseguiria nem pegar na bola, que já iria ser vaiado, né? Mas enfim, é uma decisão, como eu já disse, equivocada, que pode atrapalhar no Agora chama uma responsabilidade em todos os jogos para ele desnecessária. Agora qualquer motivo que ele der vai ser motivo para pegar no pé, para críticas, e se erra um gol, vai... Ixi, é isso que é difícil. Agora, é curioso ele falar que treinou isso, né? Porque um treinador vê um centroavante treinar cavadinha pra bater o pênalti, eu acho que não tem muito de verdade nisso. Eu já tive treinadores que, o Tite, por exemplo, se você treinasse uma cavadinha, ele te tirava da bola e falava, você nunca mais chega perto. Exatamente. Então, eu não sei como é o Dorival no dia a dia quanto a isso, entendeu? O Dorival que já viu o Memphis neste mesmo Campeonato Brasileiro contra o Mirassol também desperdiçaram um pênalti por conta de uma cavadinha. O Corinthians imprimiu um ritmo que assustou um pouco o Flamengo. Eu acho que o Corinthians, se o Yuri faz o gol no início, o Corinthians poderia fazer mais gols até no primeiro tempo, e após porque assim, quando você cava o pênalti ali, a gente percebe, o jogador do Flamengo mesmo se incomoda com isso, né, sabe? O cara fica, filha, aqui não, cara, tipo assim, sabe? E isso também traz uma mobilização pros jogadores. Então, eu acho que aqui não, foi o que disse o Rossi. Isso, acho que eu faria isso. O Rossi pegou o pênalti do De La Cruz, quando ele e Rossi estavam no Lanúncio De La Cruz no River Plate, igualzinho. Ô, Play, eu vou te falar que nem o Luizão, lógico que a gente foi capitão dos times. Você ia pra dentro também. Então eu acho que eu não ia pra dentro. Eu ia falar, eu ia pensar assim, pelo amor de Deus, Yuri. Mas tudo bem, vai ter no mesmo barco, e o Ranieri falou isso. Cara, a gente precisa de você, então, enfim, esquece isso aí e vai ter uma outra chance. Mas eu ia ficar puto se eu tivesse ao contrário. Sabe, jogo do Flamengo. Falar, filha, aqui não, cara, sabe? Agora a gente, vai pra cima de você. Isso mexe um pouco também com o adversário. Eu acho que a questão do torcedor na enquete, eu acho que é muito em cima disso. O Corinthians fazer o gol de pênalti da maneira como tava jogando com 15 minutos, dá a sensação de que o Corinthians poderia construir um resultado maior no primeiro tempo. E aí não daria chance pro Flamengo ter a força que teve pra virar o placar. Ô, Pli, eu achei que o Flamengo tava numa rotação mais baixa assim, muito pelo que aconteceu na quinta-feira, e junto a isso o Corinthians fez um excelente começo de jogo, tecnicamente estava muito bem assim, no domínio, no passe, nas decisões, nos movimentos, sem garra e meio, mas o Bidon já é o segundo jogo que ele evoluiu bem contra o Sport, ele já tinha feito um bom jogo, o Bidu muito bem pelo lado esquerdo também, então o Corinthians tinha feito um começo de jogo muito interessante, e se você faz o gol de pênalti ali, as outras chances que ele teve, eu não tenho dúvida que a questão do pênalti em si influenciou no erro dele de decisão, porque os movimentos ele
conseguiu fazer para receber a bola, os movimentos dele foram perfeitos. Tanto numa que ele erra com o pé direito, e em 2 movimentos que ele finaliza com o pé esquerdo, você já vê que o segundo movimento já é um domínio mais equivocado, um tapa que você já vê de cara que já tá sem confiança. Então, não só de perder o pênalti, mas por você, da maneira como perdeu, já influenciou em outros 2, 3 lances que poderia ter, feito uma vantagem que faz muita diferença com um time como o Flamengo, né? Ele costuma perder gols fáceis e fazer os gols mais difíceis. Talvez tira um pouco essa responsabilidade que se tem. Quando você sai cara a cara com o goleiro, a responsabilidade maior é sua, né? De ter a frieza de fazer o gol. Quando ele faz esse tipo, né, vários gols, né, que acabam acontecendo, que ele tira pra perna ruim, ele solta uma varada, ou ele faz um gol de cabeça de mais longe do que a gente tá, de outras chances que ele teve. Enfim, isso é um pouco do perfil do Yuri, assim, mas também, aí o lado positivo, o Play é um jogador que mesmo, como a gente fala, com a confiança um pouco lá embaixo, ele te oferece muitas opções, né? Ele se movimenta, ele não se esconde, ele busca o jogo, ele pede a bola, enfim, mas eu acho que a questão da penalidade para esse jogo, assim, eu acho que vai ficar marcado pro torcedor. Isso de alguma maneira isenta o Dorival Júnior, que foi corneteado por ter tirado o Guinegão e colocado o Thales Magno? Mas aí é uma brincadeira de mau gosto cornetar o cara que faz uma o Guinegão tava bem no jogo, né? Correu pra caramba. O time, não é porque tem 18, 19 anos que não cansa, cara. Justo nesse momento o time... A intensidade do menino vai cair. Ele correu pra caramba o jogo inteiro, cara. O menino também, uma hora você vai ter que trocar em cima disso pra conseguir manter a intensidade. O problema não é de quem sai, o problema é que, infelizmente, quem tem entrado não tem conseguido entrar bem. Essa é a grande questão do... Mas se ele com 18 anos ele abafou, o errado tá ele. E se ele não abafou e o Dorival tirou, errado tá o Dorival. Então aí, só de 18 anos, abafou, tá errado o menino. Porque o moleque tava jogando pra caramba. Aí, se não abafou e o Dorival tirou, na semana. Não jogou. Pô, ele tava bagunçando demais ali, mano. Tava. Correndo pra lá e pra cá. Primeiro Corinthians e Flamengo, a perna você cansa. Você cansa. Primeiro Corinthians e Flamengo, o cara... E a saída do Bidon pra entrada do Vitinho? Então, ali já era um desenho diferente, né? O Bidon também ele tem essa característica de cansar no segundo tempo e fica o meio-campo que depois que você perde a posse de bola, no finalzinho do primeiro tempo já o Flamengo começou a ter posse de bola, aí você começa a correr atrás, Plirra, não tem como você não cansar. Aí Guinegão começou a correr mais, Bidon começou a correr mais, Martínez, Maicon, aí é natural, os caras ficam com a bola e desgasta, você tem que fazer substituições para tentar manter o nível, né, principalmente da intensidade do time. Eu acho que é natural, toda equipe faz as 5 substituições. O problema é esse, que quem tem entrado não tem conseguido entrar bem. Gente, o ex-presidente André Sanches foi intimado pelo Ministério Público de São Paulo para prestar depoimento como investigado na próxima quinta-feira. Por quê? Porque o MP de São Paulo confirmou a autenticidade das faturas de cartão de crédito que o Andrés teria usado com uso pessoal. Ele até se desculpou, né, quando houve uma confirmação de um valor lá que ele utilizou em Timbal do Sul, Rio Grande do Norte, num período de Réveillon, aquela coisa toda, devolveu 15 mil reais ao clube. Mas é evidentemente que o Ministério Público, né, baseado em várias denúncias, está investigando não só a gestão do Andrés, do Duílio, com notas fiscais, com uma série de improbidades, com problemas, né, das gestões, né, e uso indevido, né, da gestão. O Ministério Público segue nesse inquérito e agora intimou o André Sanches a prestar depoimento. Vamos ver o que acontece em relação a esse caso, porque a investigação segue e tem muita coisa, né, para acontecer ainda nos próximos dias, nos próximos meses. A gente tem que ficar ligado e atento a isso. Vamos seguir, porque temos muitas coisas para a gente poder falar sobre o Corinthians. O time tem muitos desfalques para encarar o Internacional nessa quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Só tem mais um treinamento nessa terça-feira. E o Memphis Depay ficou entregue à fisioterapia. Nessa segunda, os relacionados que não foram titulares, né, trabalharam normalmente no gramado, os demais fizeram regenerativo e o Memphis ficou fazendo um trabalho com a fisioterapia. Então, como tem mais apenas um treinamento e o próprio Dorival Júnior já tinha dito na entrevista coletiva que seria muito difícil contar com o Memphis para esse jogo, então dá pra gente dizer que o Memphis também tá fora desse jogo contra o Inter. O André Ramalho, que teve um probleminha também que tirou ele desse jogo contra oh meu Deus, me fugiu agora.
com o Flamengo no final de semana, ele também não trabalhou e também dificilmente vai jogar na quarta-feira. Já não dá nem para contar mais com o André Ramalho. E o Yuri Alberto tomou um terceiro cartão amarelo. Naquela comemoração, depois da cavadinha estúpida, né? Ele faz um gol e vai comemorar com a galera, chorando e tudo mais, subindo no alambrado. E toma um terceiro cartão e tá fora também desse jogo contra o Inter. Então, assim, além do problema da cavadinha, né, o Yuri também foi irresponsável nisso, porque deixou o time na mão num momento em que os desfalques se acumulam. O Guinegão, por exemplo, que voltou de suspensão já contra o Flamengo, claro que ele tá confirmado. E o ataque deve ser Guinegão e Vitinho. Eu imagino que sim. Acho que o Dorival vai dar uma segurada no Thales Magno agora, né? Porque depois desse último jogo e das perguntas e dos questionamentos, né? Cara, não tem sentido. Não tem sentido ficar insistindo no Thales Magno. Pelo número de desfalques, talvez seja inevitável que ele entre no jogo. Mas você tem o Romero, enfim, você tem o Kaique, que ele também foi questionado do porquê não colocou. Tô trabalhando com o moleque, ele tá amadurecendo muito, gosto muito dele, aquela coisa toda, mas não bota pra jogar, né? E foi o próprio Dorival que botou o Kaique junto do Guinegão, quando ele não tinha ataque. E aí a gente começou a ver que, poxa, ali, daqui a pouco na base poderia ter uma solução, né, para os problemas do Corinthians. Enfim, o fato é, vamos lá, né? Vamos para a realidade. Esse jogo contra o Inter ele se torna fundamental, porque a vitória do Ceará para cima do São Paulo fez com que o Corinthians caísse, não só essa, né, mas outros resultados, 3 posições ao final da rodada. Então de 10º, o Corinthians foi para 13º. O Corinthians nesse momento é 13º colocado. Eu não vejo risco, quando a gente fala até segunda página da tabela, daqui a pouco o Z4, porque a galera do Z4, ela meio que desgarrou. Então ela está 5 pontos, são 2 rodadas, né? Do 16º, que hoje é o Santos. 6 pontos do 15º, que hoje é o Inter. E o Corinthians, que tem 29 pontos, está 7 pontos do Z4. Para você ter uma ideia, o Corinthians também está a 6 pontos do 7º colocado, do 6º, que é o Bahia, que tem 40, né? Deu uma distanciada, já são 11. 11? Exatamente. Mas do 7º colocado, por exemplo, a gente pode muito bem ter G7 ao fim do Brasileiro, são 6 pontos. Os mesmos 6 pontos, né? Na verdade, 7, que o Corinthians está do Z4. Então ele está mais perto do G7 do que do Z4. Então eu não vejo problema nesse sentido. O problema que eu destaco, o que eu tenho falado para vocês, é o Corinthians se arrastar nessa reta final de campeonato pensando só na Copa do Brasil. É o que a torcida diz de escolher alguns jogos, né? Acho que contra o Flamengo até não escolheu, né? Mas aí pegou um adversário difícil e aí, poxa, por que não ganhou do Lanterna, né? Podia, se tivesse focado. E aí talvez esses pontos não tivessem, né, fazendo tanta falta. Agora, sobre essa derrota para o Flamengo em casa, eu fiquei impressionado com o número que o Meu Timão trouxe, o portal Meu Timão, num levantamento de que o Corinthians, cara, ele tá a 7 jogos consecutivos como mandante em Itaquera sem ganhar. Tem 7 jogos seguidos no seu estádio, na Neoquímica Arena, que o Corinthians não ganha. Gente, isso é loucura. A última vitória em casa que o Corinthians teve foi no dia 18 de maio. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses, gente. Mais de 4 meses que o Corinthians não ganha em casa. O que aconteceu? 7 jogos seguidos. Aí você tem a última, né, que foi a derrota do Flamengo, de trás para frente. O empate com o Palmeiras, derrota para o Bahia, empate com o Fortaleza, empate com o Cruzeiro, derrota para o Bragantino e empate com o Vitória. 7 jogos sem uma vitória. 4 meses, cara. E essa série, ela aconteceu também em 2007, que foi justamente o ano do rebaixamento. Por isso que eu falei antes já, não acho que corra risco e tal, mas é só para colocar a gravidade disso. De que o Corinthians sempre foi grande, forte dentro de casa e não vencendo. Tem alguma coisa errada. Porque a torcida não deixa de apoiar. O time, inclusive, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, foi campeão paulista, então o momento tinha tudo para ser bom. Os desfalques estão acontecendo, é verdade, mas o Corinthians está buscando até pontos fora. E dentro de casa não consegue ganhar um jogo.
Para vocês terem uma ideia, nesses 7 jogos de 2007, tá? É bom que se diga. Deixa eu ver se eu tenho o dado aqui. Eram 5 derrotas. 5 derrotas no Pacaembu ainda, né? E 2 empates. Era uma sequência pior ainda do que essa. Porque essas são 3 derrotas e 4 empates. Mesmo assim, 7 jogos sem vitória. Entre os mandantes do Brasileirão, o Corinthians simplesmente é o 18º. O Corinthians só não é pior como mandante do que Santos e Sport. Isso é grave, hein? O Corinthians só não é pior no campeonato como mandante do que Santos e Sport. É o 18º. Aí, obviamente, a campanha se mostra não tão boa, né? O Corinthians hoje é o 13º colocado. Uma campanha horrorosa para a folha de pagamento que tem, para o investimento que tem, para o tamanho que é de clube, tamanho de torcida. 13º colocado não faz sentido, não justifica. E precisa melhorar esses números. Só que o próximo jogo em casa é só no final de semana que vem, porque agora tem o Inter e pode muito bem beliscar uma vitória contra o Inter. O Inter também está numa má fase e o Corinthians vai reencontrar Ramon e Emiliano Dias. O Emiliano tem até uma tatuagem em homenagem ao título paulista, né? Que eles conquistaram esse ano ainda pelo Corinthians. Virou, mexeu, eles estão no Inter, que de certa forma é um rival interestadual do Corinthians, dá para colocar assim? Ou o Corinthians é do Inter, não sei. Tem uma rivalidade aí. E esse jogo é em Porto Alegre, o Inter também está pressionado, também está com necessidade de vitória. O Inter é 15º na tabela e o Corinthians 13º. Mas sem nenhum interesse, imagina, dá para o Corinthians beliscar uma vitóriazinha lá em Porto Alegre, por que não? Depois recebe o Mirassol em casa no sábado, 9 da noite. E esse jogo é perigoso. Esse jogo é duro porque o Mirassol é uma equipe que tá complicando a vida de todo mundo, mas tem que ganhar. O Corinthians precisa voltar a ganhar em casa. Mas se quiser ganhar no Beira-Rio também, não vou achar ruim. Então é isso, Fê. Informações aí com o Areli, um bate-papo aí com o Fábio Santos, o Fábio Luciano aí. Procure separar os melhores momentos ali do resenha. E também finalizando com o Chico Garcia, deixando os créditos na descrição. O jogo amanhã é um jogo difícil contra o Internacional, porém, mano, eu confio que dá pra vencer amanhã. O Internacional, nem na casa deles bota medo. Cara, dá pra vencer mesmo com desfalques aí, senhor aberto agora. Sem Garro, sem Memphis. Dá pra vencer amanhã lá. Cara, o primeiro tempo do Corinthians contra o Flamengo foi legal, mano. Mas o que preocupa ali é o físico dos caras, mano. Os caras perdem muito o físico no primeiro tempo ali. No finalzinho do primeiro tempo já tava começando ali a morrer e tal. No segundo tempo, não dá pra manter aquele ritmo ali, cara. Tem que ter uma dosagem também. Só que eu tô vendo alguns torcedores reclamando do preparador físico do Dorival lá, que tem, mano, o cara tem uns 100 anos, cara. O cara tem uns 100 anos de idade aí. E parece que os jogadores não estão gostando do treinamento lá, da parte física dele e tal. Então, cara, o físico do Corinthians é o que me preocupa há muito tempo, cara. Desde a época do Renato Augusto, William, Paulinho, da época do Vitor Pereira, quando o Vitor Pereira chegou. Eu lembro contra o jogo, contra o Internacional, mano, que um dia antes o Vitor Pereira deu um treino tão intenso, que o time do Corinthians entrou pro jogo esgotado, mano. No primeiro tempo, ali nos primeiros 20 minutos, o time do Corinthians estava esgotado. E tanto que na entrevista coletiva o Vitor Pereira fala lá que errou em dar um treinamento tão pesado um dia antes do jogo, tal. Ele pediu desculpa. Então, não é de hoje que o time do Corinthians tem problema físico, né? Seja com o time mais novo, com o time mais velho, é sempre a mesma coisa, mano. Na moral, mano, o Corinthians tem os piores preparadores físicos. Cara, não é possível, mano. Não é possível. Então, é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então, até a próxima. Valeu, é nóis.